Queridos camaradas e queridos amigos e amigas, deixem-me começar por fazer uma saudação e um agradecimento especiais ali ao nosso camarada Fernando Campos e a todo o pessoal aqui do restaurante que nos proporcionou este belíssimo almoço. Quer aqui o Francisco, quer a Isabel, já aqui disseram antes de mim coisas muito importantes. Nós estamos no meio de uma batalha eleitoral, vamos dizer assim. Não nos estamos a preparar. Estamos no meio de uma batalha que inclui duas eleições de grande importância. Na verdade são três, mas umas são lá na Madeira. Aqui vamos ter duas. Umas primeiras em maio para o Parlamento Europeu e outras depois, pouco tempo depois, em outubro, para a Assembleia da República. E sendo verdade aquilo que o Francisco aqui disse, nós não somos um partido, não somos uma força que apareça apenas quando há eleições. Andamos aqui na luta de todos os dias com as populações, com os trabalhadores por uma vida melhor, mas também sabemos que as condições em que travamos esta luta e os seus resultados dependem em muito dos resultados que saírem das eleições. Tivemos esse exemplo nestes últimos anos. As condições em que, desde 2015, 2016, as populações e os trabalhadores têm lutado são incomparavelmente diferentes das condições em que lutaram até 2015. Os resultados também são diferentes, embora em 2015, ou até 2015, é bom lembrarmos isto, é bom mesmo lembrar isto nestas alturas, andaram que tempos a dizer-nos que não valia a pena lutar. Eles tinham uma maioria absoluta, era um governo com maioria absoluta, e portanto restava esperar até que eles levassem por diante a obra de destruição que estavam a levar por diante. A verdade é que foi graças à luta das populações e à luta dos trabalhadores foi possível isolar, primeiro no plano social, aquele governo e depois finalmente consumar a derrota nas urnas do PSD e do CDS. Mas para o consumar, ela foi consumada nas urnas, de facto, com os votos, mas, como disse aqui a Isabel também, logo naquela noite eleitoral, a verdade é que vimos eles, o PSD e o CDS, a festejarem e preparados para mais 4 anos de governo, e sabemos o que era o caderno de encargos que tinham em mãos, ou, se não sabemos, é bom lembrarmos-nos, levar por diante um corte de 600 milhões de euros permanente nas pensões em pagamento, em cima de tudo o que tinham cortado nas pensões até aí, privatizar tudo aquilo, o pouco que tinham deixado por privatizar durante os 4 anos, fazer o assalto final a tudo o que resta de empresas e setores estratégicos, empresas públicas, propriedade pública e gestão pública, levar por diante projetos de subversão da Constituição. Não nos esqueçamos que foi a Constituição que os impediu durante aqueles anos de irem mais longe, e eles já tinham o acerto de contas preparado com a Constituição, para levantar os entraves que ainda lá encontram a poderem fazer aquilo que muito bem entendem. Tinham tudo isto e ainda mais. E logo na noite das eleições estavam a festejar. Depois tínhamos um PS em que, naquele discurso, o secretário-geral só pensava como é que se ia manter no barco, depois daquele balanço que o barco tinha levado, como é que se ia manter à tona d'água, e tínhamos outros, o Bloco de Esquerda, muito contente com o seu resultado, mas a dizer, houve uma notícia boa e uma notícia má nesta noite. A notícia boa é que nós tivemos um grande resultado, a notícia má é que vamos ter que se levar com este governo mais 4 anos. Mas houve uma força, e apenas uma, que logo nessa noite disse, atenção, que eles não ganharam esta noite, eles perderam esta noite. E agora o que faz falta é que a Assembleia da República confirme a derrota que o povo lhes ditou, acabou de lhes ditar nas urnas. Essa força foi a CDU, foi o Jerónimo de Sousa, o PCP, que logo nessa noite, e depois os Verdes também, tomaram esta posição. E nada do que aconteceu nestes últimos anos em Portugal teria acontecido não tivesse sido a iniciativa que logo nessa noite e nos dias seguintes foi tomada para dizer que o governo só não seria derrotado, só não se confirmaria a derrota na Assembleia da República se outros não quisessem, porque o que era preciso era dar correspondência na Assembleia da República àquilo que o povo tinha acabado de dizer nas urnas. E eu creio que hoje quando nós andamos por aí, nesta manhã andamos em Lamego,
Temos andado aí várias iniciativas de norte a sul do país e este reconhecimento do papel central que teve o PCP e a CDU nestes anos da vida nacional, no abrir caminho a esta nova fase da vida política nacional, vai-se alargando este reconhecimento. Não é ainda o suficiente e, sobretudo, persistem ainda algumas incompreensões sobre esta solução. Há quem continue a achar que nós estamos lá no governo, ou que isto é o governo de esquerda, ou o governo das esquerdas, como eles dizem às vezes. Esquecendo, ou tentando que outros se esqueçam, procurando esconder que isto é, e sempre foi, um governo minoritário do PS. Um governo minoritário do PS que, por estar em minoria na Assembleia da República e por também o PSD e o CDS não terem maioria na Assembleia da República, não tem as mãos livres para fazer aquilo que muito bem entende. E é condicionado não apenas para a composição da Assembleia da República, mas é condicionado também pela luta que os trabalhadores e as populações desenvolvem. E por isso é que dizemos que foram anos de melhores condições para desenvolver essa luta. É verdade que a luta não impediu que, em muitas circunstâncias, o PS mostrasse aquilo que é e que nunca deixou de ser ao longo destes anos. Tiveram juntos com o PSD e com o CDS a votar contra a proposta de aumentos, as propostas de aumento do salário mínimo nacional que fizemos. Tiveram juntos a votar contra as propostas de revogação das leis laborais, que hoje colocam os trabalhadores perante uma instabilidade permanente, uma desregulação dos horários, uma impossibilidade de compatibilizar a vida familiar e a vida laboral. Tiveram juntos nisto, tiveram juntos, ainda há poucos dias, a impedir o regresso ao controle público de empresas estratégicas como o CTT. A Isabel já aqui falou no que aconteceu em resultado da privatização do CTT. Hoje há pelo menos 40 concelhos deste país que já não têm um único balcão dos Correios no território do seu concelho. Provavelmente serão mais daqui por pouco tempo. É uma empresa de 5 séculos de história, com um papel único no país na manutenção da coesão do território, no serviço prestado às populações, que está a ser destruída pelos seus acionistas privados. E foi discutida a possibilidade do Estado recuperar o controle público e impedir que esta destruição seja levada mais adiante. E o PS lá esteve com o PSD e com o CDS. Os nossos adversários, os nossos inimigos, às vezes muito chateados nas discussões que por vezes temos, saem-se com esta. Para vocês, tudo o que aconteceu de bem nestes anos foi vossa responsabilidade. Tudo o que aconteceu de mal não tiveram nada a ver com isso. Pois é, camaradas, é que às vezes a explicação mais simples é mesmo a mais verdadeira. E podemos dizer que assim foi de facto. Não há uma medida positiva que tenha sido tomada nestes últimos anos que não tivesse tido ou a iniciativa ou o apoio determinante do PCP, dos Verdes, da CDU, para se poder concretizar. Foi assim com a reversão dos cortes nos salários, foi assim com a devolução dos feriados que nos tinham sido roubados, com o aumento de um conjunto de apoios sociais, como o abono de família, foi assim na diminuição das taxas moderadoras da saúde, foi assim na garantia dos manuais escolares gratuitos até ao 12º ano, foi assim na eliminação do pagamento especial por conta para os micro, pequenos e médios empresários, foi assim noutras coisas. Não teriam acontecido não tivesse sido a intervenção do PCP e da CDU. Algumas delas, por exemplo, os aumentos das pensões. Se a gente olhar para aquilo que o PS tinha assinado com o Bloco de Esquerda, previa o descongelamento das pensões. Descongelamento queria dizer que elas teriam aumentado, na melhor das hipóteses, de acordo com a taxa de inflação, ou uns pontinhos, umas décimas acima disso. Com a inflação baixa como está, isto tinha significado meia dúzia de tostões de atualização das pensões. Foi o PCP que desde a primeira hora, desde 2016, colocou como uma necessidade a questão de aumentos em termos reais significativos das pensões. O PS disse que não no primeiro ano, nós não desistimos, continuamos a luta, os reformados pensionistas continuaram mobilizados também em torno desse objetivo e no segundo ano lá conseguimos esse aumento extraordinário das pensões, que se repetiu no terceiro ano, que se repetiu neste Orçamento de Estado também. Coisas que o PS não tinha nem no programa de governo e muito menos no seu programa eleitoral com que se apresentou às eleições.
mas que foi obrigado, fruto da luta e da intervenção do PCP, foi obrigado a aceitar. Agora, também é verdade, isto vem o outro lado que os outros não gostam de ouvir, mas o que houve de mal, vocês não têm nada a ver com isso. Nós garantimos em todos os orçamentos de Estado as condições para que se pudesse ter ido mais longe nesses orçamentos. Na resposta a problemas concretos das populações, a reivindicações das populações, já que isso falou na questão da eliminação das portagens. Quantas vezes o PCP levou este ano, porque os obrigamos a votarem, para quando aparecerem aí, quando vierem para aí em campanha eleitoral, dizer isto e aquilo, e das pensões, e os empresários, e não sei o quê, têm que ser confrontados com os votos que fizeram na Assembleia da República, e que tiveram juntos, PS, PSD e CDS, a chumbar a possibilidade de se ter ido mais longe na melhoria das condições de vida das populações, sobretudo aqui das regiões do interior. De facto, em tudo o que de mais negativo houve, não contaram com o apoio do PCP. Isto desmonta completamente qualquer tese do governo das esquerdas ou do governo da esquerda. Porque quando precisaram de despejar mais uns quantos milhões em cima dos bancos aos quais pagaram aos donos dos bancos para eles ficarem com ele, esta coisa bizarra, normalmente quem quer comprar uma coisa chega, paga e fica com essa coisa. Em Portugal o que aconteceu, que o governo do PS fez com o apoio do PSD e do CDS, foi pagar a uns fundos abutres americanos para ficarem com bancos que eram nossos, que estavam na esfera do Estado já. E ainda este ano despejaram lá mais, parece que 800 milhões, metade disso era o que era necessário para recuperar o controle sobre o CTT. Portanto, isto às vezes quando se diz, bom, não há dinheiro para tudo também, não é? Como diz o Primeiro-Ministro, não se pode querer tudo de uma vez, não há dinheiro para tudo. Mas a oportunidade que tinham de poupar o dinheiro que despejaram em cima de um fundo norte-americano chamado Fundo Abutre para ficarem com aqueles bancos, esse dinheiro tinha chegado para outras coisas. Os dinheiros que continuam a dar para as parcerias público-privado, na saúde, nas rodoviárias, tinha chegado para outras coisas também. O dinheiro que continuam a despejar para alimentar, para pagar os juros da dívida, e recusaram, juntamente com o PSD e com o CDS, a proposta do PCP de renegociação da dívida, esse também tinha chegado para coisas que eles vão dizendo que não há dinheiro. Portanto, sim, aquilo que de mais positivo houve nestes anos foi indissociável da ação da CDU, da intervenção do PCP e da CDU. Aquilo que de mais negativo resultou da convergência do PS com o PSD e com o CDS. E aqui não há volta a dar, por muito que lhes custe ouvir isto, a resposta mais simples é mesmo a mais verdadeira. Sim, temos responsabilidade por tudo o que houve de positivo, não temos por aquilo que houve de negativo. Foi assim. E quem vir com o mínimo de seriedade o que se passou nestes 4 anos na Assembleia da República não poderá chegar a outra conclusão. Há, camaradas e amigos, há algumas lições importantes que nós temos que tirar destes últimos anos da vida nacional. E que têm que ver com a primeira das batalhas que vamos travar, que é a das eleições para o Parlamento Europeu. É bom a gente lembrar-se, logo ali em 2016, quando se começaram a tomar medidas de devolução de salários, de aumento do salário mínimo nacional, ainda aquém do que é necessário, de recuperação do controle sobre empresas que tinham sido privatizadas e que voltaram ao controle público. É bom a gente se lembrar do que foi a reação da União Europeia. Alguns lembram-se, se calhar ainda, da Comissão Europeia, o que veio dizer, as ameaças que vieram fazer, as chantagens que vieram fazer. Lembram-se da novela das sanções. O país esteve alvo de um processo sancionatório em que ameaçavam de suspender o pagamento dos fundos da União Europeia a que o país tem direito. Lembramos nessa altura o que andava o PSD e o CDS a dizer, inclusivamente lá no Parlamento Europeu. Mas é bom lembrar também que agora o candidato do PS anda aí a dizer, lembram-se que eles nos queriam aplicar sanções, o PSD e o CDS. Sim, mas essas sanções podiam ser aplicadas porque existe hoje legislação da União Europeia, inaceitável, mas existe, que foi aprovada também pelo Partido Socialista, que nos colocou debaixo dessa ameaça de sanções. Mas a verdade é que nós mostramos que foi possível, mesmo contra essas pressões, mesmo contra essas chantagens, levar por diante algumas destas medidas.
E foi possível, sobretudo, derrotar aquela ideia que durante alguns anos nos quiseram vender, o governo anterior, mas também a União Europeia, aquela ideia de que a solução para o país ficar melhor era o povo empobrecer. Lembram-se do anterior Primeiro-Ministro, Passos Coelho, dizer: o povo está pior, mas o país está melhor. O país está melhor. As pessoas não estão a viver melhor, estão pior, mas o país está melhor. Como se fosse possível um país viver melhor com as pessoas, com o povo a viver pior. E essa foi a primeira ideia que a gente conseguiu derrotar. Só isso não foi coisa pouca. Porque nós mostramos que foi no momento em que começámos a devolver rendimentos, em que começámos a devolver direitos que tinham sido retirados, que não apenas a vida das pessoas melhorou, um bocadinho, pouco ainda, mas o próprio país também melhorou. A economia do país começou a melhorar. O crescimento económico melhorou. Depois de 6 anos de uma recessão, começou-se a criar emprego. As empresas começaram a conseguir respirar, algumas delas. E quantas não foram à falência durante o governo anterior? Portanto, esta ideia de que a vida das pessoas tinha que piorar para o país ficar melhor foi completamente derrotada. Aliás, o que os outros fizeram foi infernizar a vida das pessoas, deixar o país empobrecido, expulsar, mandar para fora do país não sei quantos, centenas de milhares de pessoas que tiveram de emigrar, para no fim o país ficar com uma dívida maior do que aquela que tinha quando eles assumiram funções. É bom não esquecer isto também. E demonstrou-se que esta política de devolução de direitos e rendimentos teve impactos positivos também na economia. E esta é a primeira lição, a de que foi possível fazer isto, mesmo contra as pressões e as ameaças da União Europeia. Mas há uma segunda lição a retirar. É que, pelo Partido Socialista não ter estado disponível para enfrentar por inteiro muitas dessas imposições, pressões, chantagens, ameaças da União Europeia, não fez muito daquilo que era necessário fazer-se ao longo destes anos. Não foi só por estar submetido a essas imposições da União Europeia. Também está preso cá dentro a alguns interesses poderosos que não quis enfrentar. Mas noutras áreas onde era necessária outra resposta, no financiamento dos serviços públicos, da saúde, da educação, no investimento no interior, a resposta ficou por dar. Lembram-se, ainda não há muito tempo, do Primeiro-Ministro andar aí a dizer, quando veio visitar o IP3, que isto o dinheiro não dava para tudo, porque ou dava para as obras do IP3 ou dava para atualizar os salários dos funcionários públicos. Não é? A maioria dos funcionários públicos não tem os aumentos salariais há mais de uma década ou há uma década e as obras do IP3 estão por fazer há pelo menos outro tanto. E nem uma coisa nem outra está concretizada ainda. Portanto, dizem que não dá para tudo, para no fim acabarem por não fazer nem uma coisa nem outra. E isto... E aqui é a segunda lição que a gente tem que tirar destes anos. Porque o Primeiro-Ministro e o PS têm-se apresentado agora a estas eleições a defender uma ideia, uma tese, que é a de que conseguiram demonstrar que é possível o país seguir todas as imposições da União Europeia, todas as regras e responder aos problemas nacionais. Ora, o que a vida demonstra é exatamente o contrário. É que a resposta a muitos dos problemas do país ficou por dar, porque este governo optou por se submeter a imposições da União Europeia, que são feitas não em nome dos nossos interesses, mas em nome daqueles que mandam na União Europeia e que defendem, naturalmente, os seus próprios interesses. Foi porque se submeteram a essas imposições que a resposta ficou por dar no IP3 e em tantas outras infraestruturas espalhadas por este país, ficou por dar na eliminação das portagens em muitas das autoestradas aqui do interior, ficou por dar na resposta aos problemas do Serviço Nacional de Saúde, no financiamento devido do Serviço Nacional de Saúde, dos centros de saúde, dos hospitais, ficou por dar na elevação dos salários, em particular do salário mínimo nacional, ficou por dar num conjunto de áreas em que o país ainda hoje sente os efeitos de não ter havido uma mudança de política. Porque em aspectos essenciais a política não mudou. Em aspectos estruturais
a política não mudou. E continua por encontrar essa resposta aos problemas do país, que permitam o país crescer, desenvolver-se e que permitam a quem cá vive viver uma vida melhor. E aqui chega a terceira conclusão. É que se o que conseguimos foi feito apesar de tudo, porque enfrentamos algumas das coisas que a União Europeia nos queria impor. Se o que não conseguimos porque nos continuamos a submeter por opção do governo do PS a essas imposições, então a conclusão só pode ser uma. É que se queremos avançar, se queremos ir mais longe, não podemos submeter o país a essas imposições que são contrárias ao seu interesse. Precisamos de quem as enfrente, também no Parlamento Europeu. O António Costa tem andado a dizer que o PS é o partido que melhor defende a União Europeia em Portugal. Mas aquilo que Portugal precisa e que os portugueses precisam é de quem os defenda a eles lá no Parlamento Europeu, lá na União Europeia. Não é de quem venha para cá defender o que nos mandam fazer. E aqui importa dizer também que também lá no Parlamento Europeu não são todos iguais. A gente às vezes ouve por aí. Não são todos iguais. Os 3 deputados que lá tivemos da CDU, eleitos pela CDU, em 21, são 21 deputados que vão ser eleitos nas próximas eleições, podiam e deviam ser mais, mas o PCP ficou sozinho quando apresentou uma proposta para aumentar os deputados a eleger por Portugal, que era justo, porque saindo do Reino Unido e libertando 70 lugares no Parlamento Europeu, esses lugares podiam ser distribuídos de forma a compensar países como Portugal, que tinham perdido lugares em anteriores eleições, mas na hora de distribuir esses lugares houve 14 países que recuperaram, foram buscar mais lugares, incluindo alguns dos que já têm mais, a França, a Espanha, a Itália e outros. 14 países que recuperaram, mas Portugal não recuperou nenhum. Apesar da proposta que o PCP apresentou para que isso acontecesse. Mas essa proposta não teve sequer o apoio dos outros portugueses que lá estão. Do PS, do PSD, do CDS e já agora também do Bloco de Esquerda. Que inviabilizaram com a sua posição. Não é que, mesmo que estivessem todos de acordo, não era garantido que o conseguíssemos. Mas ao abandonarem logo essa luta, deixaram-nos muito mais longe de poder conseguir esse objetivo. E, portanto, vamos eleger à mesma os mesmos 21 deputados. 3 durante estes 5 anos foram da CDU. E também aqui não podemos dizer que foram todos iguais. Nós vamos divulgar, agora aí nos próximos tempos, vamos divulgar o nosso trabalho. É importante que todos os camaradas e amigos que conheçam que esse trabalho possam ir divulgando. Não é só em termos quantitativos, embora isso seja importante também. Fizemos mais. Só uma força fez mais do que várias outras forças todas juntas. Em termos de iniciativas, de relatórios, de pareceres, de propostas de alteração à legislação, de perguntas à Comissão Europeia, ao Conselho, tudo isso. Mas é sobretudo do ponto de vista qualitativo. Aquilo que o Francisco estava a dizer há pouco e que o nosso amigo ali, António, que nos conduziu ali na visita à Mesquitela, dizia, são os primeiros que cá vêm. E não vimos, como disse o Francisco, o que fizemos hoje aqui ao vir à Mesquitela, tomar conhecimento de uma luta da população e mostrar a nossa solidariedade com essa luta e intervir, a nossa disponibilidade para intervir, dando apoio àquelas justas reivindicações que até lá, o que fizemos aqui não foi nada de extraordinário, camaradas e amigos. É aquilo que os eleitos do PCP na Assembleia da República ou no Parlamento Europeu fazem no seu dia-a-dia, faz parte do estilo de trabalho dos eleitos da CDU, faz parte da forma como nós entendemos o exercício de cargos públicos. De gente que está lá não é para se servir a si, mas é para servir as populações, para assumir um compromisso pela transformação da vida das populações. Foi isso que fizemos. E é também por isto que não podem dizer que os partidos são todos iguais. Que eu não sei se algum outro levará as questões que hoje aqui ouvimos falar aqui na Mesquitela, se as levará à Assembleia da República, ao Parlamento Europeu. Mas uma garantia podemos dar é que a partir da visita que aqui fizemos, nós vamos dar projeção a essa luta das populações. Nem sempre resolvemos, embora às vezes essa intervenção se revele determinante. É evidente que o fator decisivo é a própria luta, a própria mobilização das populações. Mas nós damos visibilidade, damos projeção, erguemos a voz lá no Parlamento Europeu, onde tiver de ser, em defesa das justas reivindicações aqui da população.
erguemos a voz também a apresentar propostas. Apresentámos variedíssimas propostas no Parlamento Europeu ao longo destes últimos anos. Muitas inviabilizadas pela posição dos partidos que há pouco aqui falava. Desde um programa de apoio aos partidos intervencionados pela Troika, à exigência de mobilização de recursos para apoiar as áreas percorridas por incêndios, de mais recursos para apoiar a reabilitação daquelas terras e apoiar os produtores afetados. Tantas iniciativas que partiram dos deputados do PCP, os deputados eleitos pela CDU. E é por isso que é importante para as populações, para os trabalhadores, para o país, aqui para as regiões também do interior, é importante que esta voz, que foi a voz da CDU, tenha mais força nos anos que hão de vir. E aqui, como foi muito bem explicado pelo Francisco, todos os votos contam por igual. Esta não é daquelas eleições onde às vezes, mesmo entre gente que até compreende, amigos da CDU, que até compreendem a importância de dar força à CDU, que até reconhecem a intervenção distintiva da CDU, mas às vezes fica sempre aquele sentimento de que eles aqui não têm... É difícil eleger aqui pelo distrito. É difícil eleger, e tem sido, não quero dizer, não venha a ser possível, e há de ser com certeza, mas para o Parlamento Europeu é diferente. Os votos vão todos para o mesmo sítio. Os votos vão todos para a mesma lista, que é uma lista única, é uma lista nacional. E um voto daqui, como dizia o Francisco muito bem, conta tanto como um voto de Lisboa, um voto do Algarve, um voto do Minho, um voto dos Açores. Contam todos para eleger deputados da mesma lista, que é uma lista única, uma lista nacional. E no fim, feitas as contas, pode mesmo fazer a diferença um voto daqui. E nessa medida, camaradas e amigos, o trabalho que todos temos que levar por diante agora nos próximos meses, de conseguir, numa luta que a gente sabe que é sempre uma luta desigual, os outros têm meios que nós não temos ao nosso dispor. A gente viu o que tem sido aí a ofensiva contra o PCP, contra a CDU nas televisões, o que lá passa de silenciamento, de deturpação de posições do PCP e da CDU, por contraposição à visibilidade que é dada a outros. Mas também aí não há grandes novidades. Enfim, há algumas porque estão a levar mais longe do que se calhar no passado levaram esse tipo de comportamentos. O que também não pode ser separado do papel que tivemos nestes anos da vida nacional e dos interesses que contribuímos para afrontar. Mas digamos que por aí nós estamos conversados, nunca contámos propriamente com facilidades desse lado. E portanto temos que ser nós, os nossos próprios meios, com as nossas forças, que também não são poucas, camaradas. Às vezes, nem nós nos percebemos da dimensão da força que temos e nem sempre lhe damos a utilização que era possível, porque nós próprios às vezes menosprezamos a nossa força, mas a verdade é que temos esta força incrível, que se bem aproveitada, daqueles que não andam aqui senão para transformar a vida. E isso dá-nos uma força enorme que, se bem aproveitada, nos pode fazer a levar coisas que outros também não conseguem fazer. E não travamos a batalha de uma maneira, travamos de outra. No convencimento, no esclarecimento, na mobilização, pessoa a pessoa, vizinho a vizinho, colega a colega, familiar a familiar, alertando-nos, alargando a compreensão da importância de dar mais força à CDU, já nestas eleições, mas criando condições também para que depois, em outubro, possamos travar a batalha das eleições para a Assembleia da República com outras forças, em resultado de um bom resultado nas eleições para o Parlamento Europeu. Criando, então, depois, as melhores condições para levar por diante a luta que continua todos os dias. A luta em defesa da produção nacional, da agricultura nacional, das pescas, da indústria, a luta por criarmos mais riqueza, porque nós não somos, ao contrário do que nos tentaram convencer, Portugal não é um país pobre, é um país que foi empobrecido pelas políticas que teve e pelos governos que teve ao longo dos anos, mas é um país cheio de recursos que, se bem aproveitados, podem dar um grande contributo para o país criar mais riqueza e se desenvolver. Mas a resposta também que é necessária na recuperação de empresas e setores que nos retiraram e que nós temos de recuperar para o Estado, o CTT e outras empresas, a banca, a energia. A resposta também que é necessária dar na valorização do trabalho e dos trabalhadores, proporcionando àqueles que criam a riqueza uma parte maior dessa riqueza que é criada e que hoje lhes é retirada.
Avançar também na resposta à melhoria dos serviços públicos, na saúde, na educação, na segurança social, nas soluções sociais do Estado. Avançar no investimento que é necessário fazer-se aqui nas regiões do interior. Avançar no alívio da carga fiscal que cai sobre os trabalhadores e chamar a um contributo maior aqueles que se têm posto ao fresco na hora de pagar impostos nos últimos anos. Apesar de termos dado alguns passos positivos nestes últimos, mas é preciso ir mais longe. E a maneira de ir mais longe nisto tudo é mesmo dar mais força à CDU. Aquilo que temos feito até agora dá-nos razões para estarmos confiantes. Sentimos uma corrente positiva de reconhecimento do papel da CDU e um reconhecimento de que, dando mais força à CDU, as coisas podem desenrolar de outra maneira. Mas é necessário alargar esta compreensão e é necessário muitas vezes fazê-la ir até ao voto, que é a parte mais difícil. Mesmo alguns que até compreendem o papel e a importância da CDU, aquilo às vezes na hora do voto, a coisa fica mais difícil. Mas é necessário não desistir, camaradas e amigos. E tentar alargar esta corrente que sentimos de apoio à CDU e dar-lhe expressão num reforço já nas eleições para o Parlamento Europeu e depois nas eleições para a Assembleia da República. Por isso, a todos, um bom trabalho. Vamos ao trabalho nessa tarefa de esclarecimento, da mobilização, do convencimento. Se o fizermos, podemos estar certos que vamos ter seguramente um excelente resultado na CDU nas próximas eleições e sair delas em melhores condições para travar a luta que continua, independentemente de qual seja esse resultado. Viva o PCP, viva a CDU!